terceiro dia Jesus falou que viveria. No terceiro dia Jesus falou que viveria. Ressuscitou, 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 ressuscitou. No terceiro dia Jesus a morte venceria. No terceiro dia Jesus a morte venceria. Ressuscitou, 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 ressuscitou. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Oi, crianças, eu de volta. Estava com muita saudade de vocês, estava um pouco afastada. Hoje estou aqui de máscara para prevenção desse Covid, né? Que a gente tem que se cuidar. Espero que vocês também estejam se cuidando aí em casa. Bom, vamos começar fazendo a oração e depois a gente conta a história. Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Eu peço que o Senhor abençoe essas crianças que estão em casa, os lares delas, a família dela, que o Senhor dá um final de semana abençoado e protegido para elas. Deus, que o Senhor esteja colocando a mão na família dela e protegendo todos da família, aqueles que conhecem, Deus. Eu te agradeço por mais um dia. Eu peço para o Senhor que proteja, que se tiver alguém com essa enfermidade, que é o Covid, o Senhor esteja curando, protegendo, salvando. E seja da tua vontade, tudo que seja feito, Deus, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma história de Silas e Paulo. Alguma época aí vocês já tiveram escutado, a prisão de Silas e Paulo. Então, a gente vai contar essa história hoje. Essa história se encontra lá em Atos 16, do 6 ao 40. Naquela época, as pessoas iam muito de cidades, de países para outros para pregar a palavra de Deus, né? Porque eram poucos que conheciam a palavra de Deus. E aí tinha que ser pregado o evangelho para todo mundo. E aí Paulo e Silas estavam fazendo isso, estavam indo e eles estavam se deparando com a Ásia. Quem não sabe, é um continente. E aí, chegando lá, eles estavam já achando que eles iam pregar o evangelho na Ásia. Só que Deus falou assim: negativo, não é que vocês vão pregar a palavra, não. Eles ficaram espantados. E aí eles atravessaram algumas cidades até chegar em Triades. E lá, eles dormindo, Paulo teve um sonho em que um homem da Macedônia estava em pé e pedindo ajuda para ele. Então, ali, Paulo já entendeu tudo, que ele tinha que ir pregar a palavra lá na Macedônia. E aí, Paulo juntou com Silas e foi. Chegando lá na Macedônia, eles ficaram em Filipa, que era uma das principais cidades que tinham lá. E eles ficaram alguns dias, já estavam ali, e no sábado eles saíram para ir fazer orações, né, para aprender mais de Deus. E aí eles foram do outro lado do portão da cidade, tinha um rio. E lá eles foram se encontrar, porque ali achou que era um lugar de comunhão maior. Chegando lá, ele se deparou com um grupo de mulheres. Isso é diferente, né? E aí eles pegaram e começaram a falar sobre a palavra de Deus e tudo mais, falando que Deus era bom. E aí uma mulher chamada Lídia se interessou e começou a perguntar mais sobre Deus. E ali ela começou a abrir o seu coração, se quebrantar e pedindo queria se converter ali. E aí Paulo falou sobre a palavra e ela prestando bastante atenção. E aí ela se converteu e toda a família dela também foi batizada. E ela falou assim para Paulo e Silas que eles eram muito bem-vindos na casa dela para ficar lá. Porque a gente sabe que quando a gente vai para outra cidade, a gente precisa de um lugar para ficar, né? Porque são gastos, né? Ficar em outra cidade, se você não conhece, vai dormir na onde? E ela disse assim, vocês são muito bem-vindos na minha casa. Aí Paulo e Silas, depois de ela pedir muito, falaram assim, tudo bem, então a gente pode ficar lá.
E ali, Paulo e Silas iam muito ali para pregar a palavra, para ficar na comunhão, oração, cantando. E toda vez que eles estavam lá, uma jovem corria atrás dele. Ela era uma escrava e ela adivinhava o futuro. Ela tinha esse dom de adivinhar o futuro. E com ela sendo escrava, ela tinha esse dom de adivinhar, os donos tinham muitos lucros, porque iam lá e cobravam para ela falar o que ia acontecer no futuro deles, e eles ganhavam muito. E ela era escrava, então ela era empregada deles. E aí, ela vários dias ficou correndo atrás de Paulo e Silas, e ela falava, aqueles lá vindo trazer a palavra de Deus, quem quiser se converter, corre atrás deles, eles vieram trazer a salvação. E aí Paulo se irritou, virou para ela e falou assim, saia espírito dela, que era um espírito, um dom que ela tinha. E ali ela perdeu aquele dom, e eles continuaram. Quando o dono dela ficou sabendo disso, menina, pensa, ficou bravíssimo. Pegou e falou, vou atrás desse Paulo e Silas, porque acabaram com minha fonte de dinheiro. E aí foi lá, pegou Paulo e Silas e levou lá para os oficiais romanos. E falou, esses aqui, judeus, estão fazendo contra a nossa lei, ensinando coisas erradas para o nosso povo. E aí os oficiais romanos pegou e rasgaram as roupas deles e bateram neles na praça lá com todo mundo. E aí levou eles para a prisão. E aí lá na prisão, eles falaram assim para o carcereiro, cuida dele, não deixe eles escaparem. Essa foi a missão do carcereiro, ficar ali de olho em Paulo e Silas. E aí, eles estavam lá na prisão, o carcereiro colocou como se fossem tornozeleiras, como se fosse corrente, só que naquela época era de madeira, bem pesadas neles, nos pés deles, para eles não conseguirem andar, né? E aí, Deus agindo no impossível, né? Teve um terremoto na cidade, quebrou todas as portas e aquelas madeiras que estavam nos pés deles, e eles foram libertos. Todos ali estavam na prisão, aconteceu isso. E aí os presos, logicamente, quando você abre uma coisa, eles tendem a fugir. E aí o carcereiro olhou aquilo tudo e falou, meu Deus, e agora? Pegou, ajoelhou, já estava tirando a sua espada do bolso para poder se matar. Porque a única missão que os oficiais tinham dado para ele não tinha feito com êxito. E aí, quando os Paulo e Silas saem lá de dentro da prisão e falam assim, nós estamos aqui, não faça isso. E aí ele olhou assim para Paulo e Silas e começou querendo chorar, ajoelhou, pedindo o que ele deveria fazer, que ele deveria ajudar eles ali. Eles falaram assim, se converta, se entregue com o coração e leve as boas novas de Jesus pelo mundo. E ali ele chorou, levou Paulo e Silas lá para a casa dele, e lá eles converteram toda a família, e ele deu de comer e beber para Paulo e Silas, limpou as feridas que eles deveriam ter, porque eles apanharam muito do povo. E aí, no outro dia, os oficiais ficaram sabendo que Paulo e Silas não eram judeu, que ele era um romano. E então, eles ficaram com muito medo da multidão da cidade se revoltar, porque tinha mandado um romano para a cadeia. E aí, eles falaram assim para o carcereiro, pega, solta eles e manda eles embora às escondidas. Quando falaram isso para Paulo e Silas, ele falou assim, negativo. Se eles quiserem que nós vamos embora, eles que venham aqui e peçam desculpa para nós, e aí nós vamos embora. E aí foi assim que foi feito. O carcereiro levou lá para os oficiais romanos, falou para eles ir lá pedir desculpa, e eles iam embora. E é isso que aconteceu. Eles foram lá, pediram desculpa, e aí o Silas e Paulo foram embora. Eles foram para a casa de Lídia, lá se encontrou com outros irmãos, e conversaram lá com eles e encorajaram eles a continuar, né, a pregar a palavra. E aí, depois disso, eles foram embora. E depois, o que continua a história fica para a próxima professora. Então, o que a gente tira de lição? Quando a gente confia em Deus, tudo acontece. Imagina um terremoto, meia-noite, para libertar eles da prisão. Quem imaginaria isso? Quem pode fazer isso a não ser Deus? E sempre eles estiveram ali com autoridade, poder, levando a palavra de Deus e não temendo. Eles foram para a prisão? Foram, mas em nenhum momento falaram assim, ai Deus, estou na prisão, pelo amor de Deus, né? Não, eles continuaram louvando, cantando, adorando a Deus. Olha, se a gente pensar, eles se converteram. A família de Lídia, a família do carcereiro todo e o carcereiro. Muitas pessoas eles converteram ali. E se eles tivessem reclamado ou não obedecido a Deus,
eles não teriam nenhuma conversão daquelas pessoas que estavam ali na cidade. Então, eles tinham que ir lá, porque isso era um objetivo deles, era uma missão deles, era ir lá na Macedônia, lá em Filipa, e pregar a palavra de Deus. Tudo isso estava prescrito para Deus, para acontecer na vida deles. Deus permitiu, porque eles tinham que passar por isso. Para isso, eles conseguirem ensinar a palavra dele para as outras pessoas. E quem tira de questão disso na nossa atualidade? Que tudo tem um propósito na vida das pessoas. Tudo tem um propósito. Essa pandemia não veio em vão. Deus sabe de todas as coisas, Deus protege a gente, e Ele sabe o porquê disso tudo. O mundo estava muito diferente, as pessoas estavam não tendo empatia com o próximo, não queriam ajudar o próximo, e Deus não estava achando legal isso. E às vezes Deus manda as coisas para preparar a gente para outras coisas que irão vir. Paulo e Silas foram para a prisão. Quem gostaria de ir para a prisão? Eu não gostaria. Eu ficaria muito chateada mesmo se eu fosse para a prisão sendo inocente. E eu acho que eu falaria assim, nossa, Deus, eu para a prisão? Eu vim aqui pregar a tua palavra, obedecer a tua ordem e agora estou na cadeia. Mas Silas e Paulo não tiveram esse pensamento igual eu tenho. Eles foram lá, pregaram a palavra de Deus e fizeram a sua parte. Então, agora é a nossa hora de fazer a nossa parte também. Nós devemos pregar. A gente sabe que está difícil ficar em casa, se proteger, mas a gente deve pregar para aqueles que a gente pode. Se você está aí na sua casa e você pode pregar para sua mãe, para o seu pai, para sua tia, para sua avó, façam isso. Falem, converse, conte histórias da Bíblia para eles que vocês aprenderam aqui na salinha. Isso é muito bom e você vai estar fazendo... pregando a palavra de Jesus para as pessoas. Ou mande o link do canal aqui para outras pessoas assistirem, para as crianças assistirem, e aí elas se converterem também. Porque é muito legal quando isso acontece, a gente consegue fazer alguma coisa para Deus, não é? E que Jesus possa estar cuidando, protegendo vocês. Fiquem em casa, obedeçam as regras da mamãe e do papai, não façam bagunças. Eu sei que é difícil, né? A gente gosta de brincar, mas obedeçam eles, porque é um momento que esse momento vai passar. A gente vai sair dessa pandemia, a gente vai recomeçar depois, mas que a gente consiga se adaptar a esse novo normal. É difícil, eu sei, a tia Andressa está com saudade de brincar com vocês, de pular, correr, contar histórias, mas daqui a pouquinho, calma aí, que tudo isso pode voltar ao normal. Mas enquanto isso, a gente vamos orando, vamos louvando, vamos agradecendo a Deus por até agora ter nos protegido e nos dado saúde, porque isso é o principal, saúde, né? Então vamos orar para agradecer a Deus por mais um dia. Vamos lá? Fechem os olhinhos aí em casa e vamos lá. Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço pela vida de cada criança que está aqui assistindo. Eu peço que o Senhor abençoe, cuide, proteja ela e a sua família, que elas tenham aprendido com a tua palavra, essa história tão boa, Senhor, sobre Paulo e Silas, que eles sempre foram tementes e obedientes ao Senhor. Que nós possamos ser igual a eles, que não reclamamos, e que o Senhor faça a tua boa obra na nossa vida, Deus. Que nós possamos levar mais o Evangelho, pregar para as pessoas, e que nada de mal deste mundo aconteça com a gente. Que esse vírus não venha nos afetar, o Senhor esteja nos protegendo, nos cuidando, nos abençoando, Senhor, agora e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, crianças, é isso. Eu desejo para vocês um bom final de semana e fiquem ligadinhos que na próxima vai ter mais história. Tchau!